Olá a todos! Hoje vamos falar sobre um assunto muito importante que pode gerar muitas dúvidas. É possível agradar a Deus? Muitas pessoas se perguntam o que precisam fazer para que Deus fique satisfeito com elas. Mas será que isso é realmente possível? Vamos ver o que a Bíblia e outros estudos religiosos têm a dizer sobre o assunto. Existem diversas maneiras de agradar a Deus, e as fontes pesquisadas nos fornecem algumas dicas. A primeira delas, e talvez a mais importante, é ter fé genuína em Deus. Segundo, sem fé é impossível agradar a Deus. Isso significa que precisamos ter confiança em Deus e em Sua palavra para poder nos relacionar com Ele de forma verdadeira e agradável. Além disso, é importante permitir às pessoas que nos magoam. Isso é algo que agrada a Deus, conforme. Outra forma de agradar a Deus é fazer o bem ao próximo. Isso inclui ajudar os necessitados, cuidar dos doentes e estar ao lado de quem precisa de ajuda. Essa é uma maneira de demonstrar amor a Deus e também às pessoas, e agrada muito a Deus. De acordo com fazer Deus se sentir orgulhoso por ter nos criado é uma forma de agradá-lo. Veja essa passagem bíblica. Mesmo que estivessem no meio dela estes três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, mesmo que esses três homens estivessem no meio dela, não salvariam nem os seus filhos nem as suas filhas, só eles seriam salvos, e a terra seria assolada. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, mesmo que esses três homens estivessem no meio dela, não salvariam nem os seus filhos nem as suas filhas, só eles seriam salvos. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvariam nem o seu filho nem a sua filha, pela sua justiça salvariam apenas a sua própria vida. No capítulo 14 do livro de Ezequiel, Deus mostra ao seu profeta quantos pecados do povo de Israel o desagradam e ninguém poderá intervir pela nação. Como o Senhor já tinha dito através do profeta Jeremias. Porém, este texto faz-me pensar no quanto o Senhor Deus valoriza e se agrada daquele que faz a sua vontade e vive em integridade. Deus cita Noé, Daniel e Jó como pessoas exemplos de integridade. Mas, mesmo essas pessoas conseguiram salvar apenas algumas poucas pessoas. Noé, sua família, Jó, suas filhas e Daniel foi grandemente utilizado por Deus exatamente nessa época do exílio. Noé e Jó são figuras do passado, quando sequer existia a nação de Israel, utilizados como exemplos de retidão. O curioso é que Daniel é contemporâneo de Ezequiel, viveu na mesma época. Alguns comentaristas bíblicos até pensam tratar-se de outro Daniel, tal a proximidade em que se encontra dos acontecimentos. Mas a maioria entende ser o profeta que tanto influenciou com sua conduta os reis babilônicos. O Senhor está comunicando que é possível uma pessoa, mesmo vivendo num mundo imperfeito como o nosso, ser uma referência de vida reta. A maioria das pessoas não querem saber de Deus. Mas, quando pensarem em Deus, que elas pensem em nós como referência de gente que busca a Deus e deseja viver em obediência. Que o Senhor Deus olhe do céu e possa olhar para mim e você que está vendo este vídeo como exemplos de retidão, justiça e integridade. Como fez na época do exílio ao lembrar-se desses três homens, especialmente Daniel, contemporâneo dos acontecimentos. Como última aplicação, chama a atenção para a responsabilidade individual que existe na busca de Deus. Por mais que uma pessoa seja correta, ela salvará apenas a si mesma. Poderá influenciar, orar, estar sempre pronta para ajudar. Mas a salvação é individual e todos nós um dia compareceremos diante do tribunal de Cristo e prestaremos contar de nossas atitudes. Porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. 2 Coríntios 5,10. Claro que, nesse dia, não poderemos comparecer desacompanhados de nosso advogado, Jesus Cristo, 1 João 2,1. É Ele quem garantirá nossa entrada no céu. E o dia de seguir a Jesus e obedecer ao seu Evangelho chama-se hoje. Portanto, é possível agradar a Deus. Para isso,
Precisamos ter fé genuína, tolerar os outros, fazer o bem ao próximo e fazer Deus se sentir orgulhoso por ter nos criado. Essas são algumas maneiras de agradar a Deus, e podemos buscar outras através de estudos e práticas religiosas. Agradar a Deus não é uma tarefa fácil, mas é algo que podemos buscar sempre, tendo em mente que somos filhos e sempre precisamos buscar o perdão de Deus. Espero que este vídeo tenha sido útil para você, e que possa ajudá-lo a buscar uma vida mais agradável a Deus. Até a próxima! Deus te proteja e abençoe sempre. Amém.